A morte é o temor maior de muitas pessoas. E não é anormal que as pessoas temam a morte, porque todo ser humano teme o desconhecido. Quando você vai enfrentar uma situação nova na sua vida, você não fica inseguro? Quando você vai enfrentar uma circunstância transitória, um problema, ou estar num lugar diferente, numa situação diferente, você não fica inseguro e não teme de certo modo? Pois bem, o desconhecido desperta em nós, aquilo que não conhecemos plenamente desperta em nós temores e inseguranças. E assim é, obviamente, com a morte, tão desconhecida por nós, uma vez que quem foi não voltou. Né? Existem histórias e coisas assim, mas nada em que se possa dar muita confiança. O que nós sabemos do que nos aguarda após a morte é o que a palavra de Deus revela para nós. Deus tem um propósito para nós e Ele age em nossas vidas, nos proporcionando a vitória sobre a morte. De que forma? Lá no Salmo de número 49, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Ora, isso foi escrito centenas de anos antes de Cristo. De fato, o Senhor já nos remiu do poder da morte. Cristo morreu por nós na cruz. E na cruz ele venceu não só o poder do pecado, mas o poder da morte, o consequente poder da morte. Por quê? Porque a morte passou a vigorar no mundo por causa do pecado, porque a morte é o salário, é o castigo, é a recompensa dos que pecam. Olha, mas nós continuamos pecando, pastor, então como eu posso me sentir então livre da morte, já que eu peco? É que Cristo, ao morrer por nós na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Os seus pecados são seus, você precisa se arrepender deles e se esforçar para não cometê-los. Mas o preço, ou seja, a condenação por eles, já foi paga. Você erra, mas o Senhor pagou. Nós devemos então honrar a Cristo no seu amor imenso derramado por nós, simplesmente nos santificando, procurando viver em santidade. Mas se pecarmos, temos em Cristo um advogado maravilhoso e perfeito e que já providenciou para nós o livramento desta condenação. Sendo assim, Ele, aqui o salmista disse, Ele me remirá, mas na verdade Ele já nos remiu do poder da morte e Ele me tomará, nos tomará para si. Assim será. Eu e você, provavelmente, Cristo não voltando antes, passaremos pela morte, mas o Senhor nos tomará para si. Remiu, já nos remiu, e nos tomará para si, nos tomará da morte para si, e nos vivificará para a vida eterna. Então, não ande por aí como aqueles que temem demasiado a morte. Não morra de medo da morte, mas viva crendo no Senhor e no seu livramento, e que Ele te tomará da morte. Assim será conosco. Fique na paz do Senhor Jesus.